E agora? Agora estamos com áudio, né? Pois é. Agora acho que estamos com áudio. Olá, tudo bom? Postagem diretamente aqui de Doha, no Catar, né? Ao vivo, né? Temos que estar ciente aqui das dificuldades técnicas. Obrigado aí por ter falado sobre o áudio, né? Agora já deve estar chegado, né? Tá chegando o áudio, né? Primo Jorge Almeida, tudo bom? Opa, beleza? Estamos na área aí, né? Quem mais? Tá, eu vou voltar ao que eu tinha falado, que o áudio não tava, né? Acho que agora o áudio já entrou, né? Olá, Prima Elisa, tudo bom? Olá, boa tarde. Valeu, obrigado. Prima Elisa, Sandra Cisneiros, tudo bom? Chegando, Prima Sandra Cisneiros. Pode deixar que a gente vai olhar junto lá, aquele assento lá em São Cariri, não esqueci não, viu? Heloísa Beltrão Farias, tudo bom, Heloísa? Olá, diretamente de João Pessoa, né? Boa tarde, obrigado aí pela audiência. Gente, vamos compartilhando o vídeo aí, dá aquele compartilhar lá embaixo. Heloísa, tudo bom? Heloísa que deu a dica aí que estava sem áudio, o áudio deve estar chegando agora. Opa, dá um joinha aí, gente, só para dizer que o áudio está chegando, né? Que a gente já vai começar. Paulo, olá Paulo, beleza? Opa, tava só tocando a música, né? E agora? Só está a música. Sim, agora sim. Opa, agora tá todo mundo dizendo que agora o áudio beleza, né? O áudio tá de volta. Ótimo, que bom. Bom, que bom. Já que meu áudio já tá aí, a minha imagem também, né? Então eu acho que podemos iniciar, né? São 16 horas e 4 minutos, 16 horas e 4 minutos, horário de Brasília, 22 horas e 4 minutos aqui em Doha, no Catar, que é perto de Dubai. E estamos aqui nos preparando para iniciar a nossa live de hoje, né? A nossa quinta live de hoje do HGGP, né? Que é o História, a Genealogia e Genética da Paraíba e também de Pernambuco, né? Que existem os dois grupos, o paraibana e o pernambucano, né? Então já vamos iniciar. O pessoal já deu aqui lá dizendo que o áudio está beleza. Então acho que podemos iniciar, né? Beleza. Aí eu já volto aqui. Vocês podem ir comentando aí, né? Ao longo da nossa apresentação, né? Vocês vão comentando, conversando entre si, né? E eu vou ter alguns intervalos e nos intervalos a gente vai lendo, novamente tentando acompanhar aí e dar o alô para todo mundo, né? Então vamos iniciar, né? Beleza. Olá, boas tardes oficialmente, eu sou o Flober Barros Leira e você está no HGGP Online, dos grupos de História, Genealogia e Genética Paraibana e Pernambucana, transmitindo ao vivo diretamente de Doha, no Catar, durante a quarentena do Covid-19, mantenham-se seguros. Lembrando que aqui o espaço também é seu, né, para dar o seu olá, trazer suas perguntas e comentários e interagir entre vocês aí, né? Pois durante os intervalos, como eu falei, nós iremos ler os comentários ao vivo aqui durante o nosso programa de hoje. Compartilhe a nossa live em seu Facebook e nos seus grupos relacionados à história e genealogia. Desculpa. Hoje, domingo, dia 7 de junho de 2020, são 4 e 6 no Brasil e aqui em Doha 10 e 6, e você está ligado em nossa quinta live. Hoje, no Momento História, preparamos uma discussão sobre a temática dos sobrenomes de cristãos novos no Brasil, falando também de algumas técnicas sugeridas para poder identificá-los. Pois é. Já no Genealogia da Prática de hoje, falaremos sobre uma recente descoberta no nosso grupo. Sim, diretamente da Central de Inteligência e Pesquisas Genealógicas do HGGP, aquartelado em algum grupo de WhatsApp, talvez conhecido como os Cabras da Peste ou a Comunidade do Cariri de Fora, nós traremos para você com exclusividade, sim, a você que faz parte dos grupos do HGGP, uma interessante descoberta. Que descoberta será que é essa, né? Que pode influenciar a forma de como nós pensamos sobre as origens dos nossos sobrenomes, aqueles que têm antepassados na Paraíba. Antes de começarmos, roda a vinheta. Olá, bem-vindos de volta à nossa quinta edição da live dos grupos do HGGP Paraibana e Pernambucana. Lembrando que se você perdeu as nossas lives anteriores,
É só fazer uma busca no grupo aqui do grupo da HGGP, tanto da Paraíba quanto do Pernambuco, onde estão disponíveis os vídeos que podem ser encontrados pela busca, através da palavra live, L-I-V-E. Dando uma busca lá, você consegue encontrar as nossas lives anteriores. Ou, se você quiser compartilhar com alguém que não utiliza do Facebook, por acaso, você pode também conferir as lives passadas no nosso canal do HGGP no YouTube. O endereço está aparecendo aqui embaixo. Aqui embaixo. Não deixe de compartilhar a nossa live. Eu sou o Flober Leira e vamos conferir o que está preparado nessa edição do programa de hoje, que está imperdível. Bora lá? Mas antes de seguirmos a apresentação de hoje, né, vamos conferir mais uma vez quem está ao vivo aqui, né? Vamos ver aqui os comentários. Beleza? Vamos ver se eu consigo acompanhar. Estou retornando aqui as mensagens. Boa tarde, Bianca Miyazaki. Olá, Bianca, tudo bom? Mais uma vez aí conosco, né? Boa tarde, tudo beleza? Valeu pela presença aí. Primo Tiago Cantalice, primo, grande abraço também, diretamente aí de São João do Cariri. Essa aqui é a terra boa, né? A terra do nosso sangue, né? Muito bem. Ana Cardoso Rome Silva Gato, grata por avisar-me, primo Ana. Olá, Ana, tudo bom? De volta aí com a gente, né? Oi, irmã, tudo bom? Irmã Elaine Barros lá. Gratíssima, valeu, interagindo aí, né? Muito bem, já demos um olá aqui pro pessoal, né? Até as mensagens que eu recebi até agora. No momento temos 21 pessoas assistindo junto com a gente. A gente compartilha lá, né? Compartilhar lá para alcançarmos mais pessoas, né? Para que as pessoas possam receber essa mensagem nossa de hoje também, nessa apresentação, né? Mas antes disso, um cafezinho aqui para a goela. Na canequinha de barro, né? Então, beleza. Vamos continuar, né? Pedro Falcão, olá Pedro, tudo bom? Boas tardes também, que bom que está aqui com a gente. Muito bem, você está no HGGP Online. Compartilhem, comentem, deixem o seu olá. Vamos conferir o que preparamos para você, né? Vamos passar aqui agora para a nossa apresentação de hoje. Opa! Estamos aqui dentro da nossa apresentação de hoje, né? Vamos ver o que nós temos preparado, né? Muito bem. Tiago Cantalice, é café. Muito bem. Então, no Momento História de hoje, nós falaremos sobre os sobrenomes marranos. Sim, os sobrenomes que volta e meia recebemos perguntas a seu respeito nos grupos de genealogia. Será que um sobrenome ou outro tem uma probabilidade maior ou menor de serem originários de cristãos novos? Vamos conferir dentro do instante. Em seguida, ainda no momento de história de hoje, e servindo de introdução para o nosso momento de genealogia prática, falaremos um pouco sobre as Seis Marias. Olha as Seis Marias aí, né? O que será que significa, né? Qual era o seu propósito? O tamanho das Seis Marias, né? O tamanho médio de uma Seis Maria, e até quando durou essa lei. E finalmente, na genealogia prática de hoje, nós traremos à luz uma recente descoberta do pessoal do HGGP, né? Documentos que registram os nomes e sobrenomes de certos indivíduos pertencentes a um grupo que, no passado, havia em muito maior quantidade na Paraíba e que, hoje, seus descendentes, eles podem se beneficiar desse conhecimento. Quem serão esses indivíduos? Quais são os seus nomes e sobrenomes? Será que nós teríamos esses nomes? Né? De que região ou regiões da Paraíba nós estamos falando? Aguardem para o Momento História dentro de instantes. Bora lá? Francisco Adriano, tudo bom? Olá, bem-vindo também, né? Então, como introdução a esse tópico do Momento História de hoje, gostaria de compartilhar com vocês uma rápida sketch em vídeo feita pelo programa Zorra Total, que foi ao ar no dia 26 de junho de 2006. Com vocês, os humoristas Luiz Miranda, como o genealogista Senhor Pena, e Mariana Santos, como Júlia Gasparini, a socialite paulista. Nesta cena, né, que eu vou compartilhar com vocês, chega no escritório do genealogista Senhor Pena
a Júlia chega lá, né, para poder saber os resultados de suas pesquisas da sua árvore familiar. Então, vocês vão ver como é que é essa pesquisa aí dele e a reação dela, né? Então, com vocês, a árvore genealógica do programa do Zorra Total, né, que foi ao ar nessa data que eu passei. E bora lá, vamos assistir juntos. Por favor. Com licença, senhor Pena. Senhorita Gasparini. Tenha bondade. Por favor. Eu estava justamente acabando a pesquisa que a senhora me encomendou. Ai, que maravilha! Tô louca para saber de tudo. Bem, como nos falamos por e-mail, eu faço parte de famílias tradicionais de São Paulo, né? Então, eu tô louca para saber um pouco mais sobre meus antepassados. Já sabemos que temos aí um barão na família Díndio, mas quero saber muito mais, muito mais. Então podemos começar pelo barão, viu? Maravilha, bacana, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Henrico Díndio foi reconhecido como barão quando a mãe dele, Maria José da Silva, a prostituta Zezé Ruela, recebeu esse título do Marquês Díndio como pagamento de serviços. E ele... Prostituta? Sua tataravó, Zezé Ruela. Nós não podemos ter uma Zezé Ruela. Me perdoe, mas os fatos são claros. E, na verdade, o barão não era nem filho de Dona Zezé. Ele foi criado pela família agregado, né? De modos que a senhora, na verdade, não tem relação sanguínea com o barão Eurico. Mas e o meu sobrenome? Como explica aí? É por causa do seu trisavô, Amilcar, irmão de criação do barão. Esse sim, filho legítimo de Dona Zezé Ruela. Sempre teve inveja do irmão e resolveu adotar o sobrenome de Ósio para obter vantagens, entendeu? Não, isso não é possível. Francamente, senhor Pena, eu estou achando essa sua pesquisa um pouco estranha. Vamos passar para a família de papai, por favor, tá? Porque, com certeza, a família Gasparini tem muito mais tradição, uma linhagem europeia muito mais fidedigna, realmente, né? Vamos lá. Nessa outra árvore aqui, nós temos, de fato, toda a relação dos seus antepassados que passaram pela Europa. Ah, finalmente, né? Então vamos começar aqui pelo seu tataravô, um mercador africano. Africano? Não, era europeu. Não, ele saiu da África, mais precisamente do norte da África, Marrocos. Ele fazia escambo de mercadorias entre a Espanha e a Itália. E foi na Itália que ele conheceu a italiana, a sua tataravó, com quem contraiu o matrimônio. Não, isso não é possível. Como é que vovó, uma italiana legítima, se casou com africano? Na verdade, ela era uma refugiada turca. Ela forjava a identidade italiana para trabalhar. Como assim? Bom, a senhora pode analisar isso aqui, ó. Pode ver isso aqui e toda essa relação de parentescos que vocês têm aqui, ó. Uma cabra! Tem uma cabra na minha família! Isso aí é coisa do irmão do seu bisavô, né? Como foi uma relação muito rápida, eu realmente não me detinha a detalhes. Senhor Gasparini, a gente se surpreende muito. Por exemplo, existem diferentes tipos de relação de matrimônio. Por exemplo, toda a parte marroquina da sua família tiveram relações íntimas com ciganos do leste. Ciganos! Isso não é possível! Os ciganos não tomam banho! Os ciganos, eles roubam crianças! Os ciganos são ladrões! Bom, mas quem foi preso por roubo foi seu bisavô, que não era cigano. Inclusive, foi na cadeia que ele conheceu o seu parceiro, que posteriormente, depois soltos, adotaram uma criança, assim na rua, que viria a ser, ó, o seu avô. O senhor está me dizendo que dois homens se juntaram e criaram o meu avô? Sim. Mas isso é impossível! Isso é um absurdo! A sua pesquisa está completamente equivocada! Eu pensei que o senhor era o maior especialista em árvore genealógica, senhor Pena, mas realmente eu estou completamente enganada! Essa pesquisa não existe! Logo eu, uma dama da sociedade paulistana, com esse histórico familiar, francamente, né? Prostitutas, ladrões, gays, ciganos e, meu Deus, pais, velho, africanos. Isso é uma calúnia, um traje. Senhor Gasparini, veja bem, a mistura de raças é um trunfo, é uma riqueza do povo brasileiro. Não interessa esse tipo de trunfo.
é óbvio que o senhor está completamente enganado. Se eu fosse descendente de africanos, como o senhor explica, essa minha pele clara, esses olhos azuis... Eu posso explicar claramente com esse documento aqui, essa revista de celebridade, que diz que, por exemplo, esse olho aí é lente de contato, que a senhora, na verdade, o marido da senhora está devendo... Senhora Gasparini? Opa, estamos de volta. Mas uma cabra na minha família, isso é um absurdo. Pois é, né? Senhoras e senhores, Luiz Miranda e Mariana Santos, né? Dentro do programa Zorra Total, né? Na esquete Árvore Genealógica, né? Que foi ao ar no dia 26/6/2016, né? Muito bom esse vídeo. Claro, fora os exageros humorísticos, é uma caricatura muito curiosa e engraçada sobre as descobertas genealógicas que podemos vir a encontrar. Será que em nossas buscas iniciais em nossa árvore familiar, em algum momento nos identificamos com a personagem Júlia Gasparini e suas frustrações? Será? Então, buscando possíveis barões, duques, capitães e generais, reis e rainhas, uma etnia, uma pátria ou um grupo religioso específico, será que isso acontece? Durante essa semana, curiosamente, me ocorreram 2 momentos que gostaria de compartilhar com vocês. Foi no segundo momento, especificamente, que me motivou a preparar essa live de hoje. Então, vamos ao primeiro momento. Beleza. Bom, das postagens que os membros nos trazem, nos grupos do HGP, tanto paraibana quanto pernambucana, eventualmente observo, né, alguém perguntando sobre os judeus ou os cristãos novos e de sua presença na Paraíba ou em Pernambuco, ou no Nordeste como um todo. A pergunta a que me refiro, e que já venho observado como tendência e com mais frequência nesses últimos meses, ou melhor dizendo, nos últimos anos, não é só nos nossos grupos, né, mas em outros grupos de genealogia correlacionados. Então foi algo mais ou menos assim. Alguém sabe dizer se o sobrenome tal, né, é de judeus ou cristãos novos? É uma pergunta que volta e meia aparece e eu vejo uma grande ocorrência isso em vários outros grupos também. Como eu já tinha lido a importante obra da Anita Nowinski, que já falamos brevemente a respeito, e demos uma sugestão, já demos esse livro como sugestão de leitura em uma das lives do HGP, né, em uma das lives passadas, esse livro, né, que é Os Judeus que Construíram o Brasil, né, Fontes Inéditas para uma Nova Visão da História. Livro que na época foi de recomendação do meu primo Vinícius Queiroz, que gentilmente insistiu que eu lesse. Mas que me abriu os olhos para uma história, né, para a história de um grande povo, né, que sofreu muito e morreu por sua forma de adorar a Deus. E que ainda conseguiu manter acesa a chama de sua fé através dos seus costumes e suas tradições na forma de certos comportamentos familiares que foram passados de geração a geração e que ainda podem ser observados até hoje em dia, né? Sim, sabemos que, de fato, historicamente ocorreu e que no Nordeste e nos seus sertões é verificada uma maior concentração desses judeus marranos, né, ou forçados a se converter ao cristianismo, né? Termo este também que tinha um significado pejorativo. Bom, voltando à pergunta em questão, e bebendo das águas do conhecimento da grande autora Anita Nowinski, eu descobri que ela já havia escrito a respeito, né, desse assunto, em uma dissertação que foi escrita em 2006, intitulada O Mito dos Sobrenomes Marranos, né? Essa foi uma que ela tinha escrito, né, a respeito, e que teria dado inspiração à jornalista Daniela Kresh a escrever uma excelente matéria, muito bem explanada, sobre a questão, né, conhecida como o mito sobre a origem dos sobrenomes judeus convertidos, né? Ela escreveu essa matéria para o jornal O Globo, em uma matéria publicada no dia 16 de julho de 2012. Eu gostaria de ler apenas um pequeno trecho, né, que vai exatamente de encontro à pergunta que volta sempre a acontecer, né? Muito bem. Até recentemente, acreditava-se que esses judeus conversos abandonaram seus sobrenomes infiéis para adotar novos inventários, baseados exclusivamente em nomes de plantas, árvores, frutas, animais e acidentes geográficos.
Assim, seria fácil. Todos os portugueses com sobrenomes Pinheiro, Carvalho, Pereira, Raposo, Serra, Monte ou Rios, entre outros que imigraram para o Brasil após 1500, devem ter sido marranos, certo? Errado. E Daniela complementa com a citação da própria Ana Nowinski, que nos informa: em minhas investigações, não encontrei prova documental de que nomes de árvores, animais, plantas ou acidentes geográficos tenham pertencido apenas ou quase sempre a marranos, né? Afirma Ana Nowinski, uma das maiores autoridades no assunto. Muito bem, muito bem. Se descartarmos os sobrenomes como pistas de prováveis judeus em nossas famílias pesquisadas, teremos nós perdidas as esperanças de um possível resgate desse nobre e histórico patrimônio familiar? Não. Não. A autora segue com seu artigo e traz sugestões de outras possíveis formas de se descobrir. Podemos fazer pesquisas nos processos de inquisição do Santo Ofício, né? Como, por exemplo, o livro do rol dos culpados, que podemos pesquisar online no site da Torre do Tombo, por exemplo, né? É um exemplo. A própria autora Anita Nowinski, que fez visitas presenciais na época à Torre do Tombo, em Portugal, catalogou 1819 sobrenomes nessas fontes. Mas isso quer dizer que todos que possuem aqueles sobrenomes são descendentes daqueles judeus? Será? Não necessariamente. Não necessariamente. Como fazer então? Né? Como faremos? Né? Temos que identificar se há antepassados portugueses que chegaram ao Brasil nos séculos XVI ou XVII, ou se foram citados nos anais da Inquisição até o século XVIII. Isso significa que há necessidade de se retroceder em nossa genealogia pelo menos umas 10 ou 12 gerações para poder encontrar um antepassado judeu ou cristão novo. O que mais? Procurar pesquisar se a família se estabeleceu em alguma região específica, que se tenha conhecimento de que era uma região comum à ocorrência de cristãos novos lá. Desculpe, pode trazer mais indícios positivos. Nós já comentamos que no Nordeste, por exemplo, temos uma grande incidência de cristãos novos. Uma outra pista são as tradições familiares, se ainda guardam alguns costumes considerados estranhos. Falando de tradições estranhas, o documentário de 2005 intitulado A Estrela Oculta do Sertão, para quem não conhece, ele pode ser visto no YouTube. Ele foi dirigido pela fotógrafa Helena Eiger, e Luísa Valente traz vários exemplos de algumas dessas tradições que ainda sobrevivem no Nordeste. Vejamos alguma dessas tradições. Olhar a primeira estrela no céu é uma delas. Não comer certos alimentos como carne de porco. Não misturar carne com leite. Vestir a melhor roupa na sexta-feira. E acender uma vela naquele dia. O que mais? Evitar trabalhar nos sábados, que era um dia de banho bem tomado, e de vestir roupas novas também. Rezar numa língua estranha. Enterrar os corpos em uma terra limpa, envolto apenas numa mortalha. Colocar pedras, o costume de colocar pedras nos túmulos, nas sepulturas ou nas cruzes. Varrer o chão longe da porta ou varrer a casa de fora para dentro, com a desculpa que se fizesse o contrário, as visitas não voltariam mais. Quando na realidade era para respeitar o mezuzá, né? Uma pequena caixa com texto bíblico que era pendurada nos portais da entrada das casas, e passar lixo por ali seria um sacrilégio. Pedir a bênção para os pais na hora da saída e na hora da chegada em casa. Bem, esses são apenas alguns dos costumes e tradições que relacionei para essa apresentação, né, que poderiam ser observados de famílias que tenham vindo de famílias marranas, né, cristãos novos. Existem outros mais, mas vou deixar, se vocês quiserem, né, para pesquisar, né, e ler um pouco mais a respeito. Bom, esse foi o primeiro momento de inspiração para a produção dessa live de hoje. Mas
O momento que, de fato, me impulsionou para escrever e apresentar esse programa foi termos encontrado uma curiosa série de novas fontes de pesquisas na Paraíba, que foram encontradas no acervo digital do Arquivo Nacional. Mas, antes de verificarmos essa documentação, vamos reconhecer a sua participação mais uma vez, né, ao vivo aqui conosco, na live do HGP. Vamos aos comentários. Beleza. Vou mudar aqui para mim. Opa, estamos de volta. E aí, como é que tá até agora? Alguma coisa nova, alguma coisa diferente? Alguma informação curiosa? Vejamos aqui, dá uma lá pro pessoal. Tiago Cantalice fez um comentário aqui do vídeo que a gente passou, né, do pessoal lá do Zorra Total, né, do Árvore Genealógica. Esse vídeo é muito bom. Conheço muita gente assim, pois é. Eu só observo. Minha história deve ser assim também, né, Ana? Pois é. Jô Lenários, tudo bom, Jô? Beleza? Bem-vindo aí. Tá amando o vídeo aqui, bom, né? É um vídeo muito engraçado. Ana Cardoso adorando, valeu. Ana Cardoso, o exame mitocondrial diz isso. Pois é. Muito bom. Gostando muito, interessante. Olá, Heloísa. Irecê Lucena, tudo bom, Irecê? Mas aí, mais uma vez, né? Que bom conosco. Vamos compartilhar o vídeo, né? Dar o seu like aí, o joinha. Tiago, eu já estudei a geologia dos descendentes que hoje habitam o sítio Lucas, aqui em São João do Cariri. Não, ainda não. Tem alguns, porque localidade assim, dependendo da localidade, alguma coisa ou outra eu conheço, né? Agora, de repente, algum sobrenome específico, né? Fica mais fácil da gente lembrar, né? E de repente colocar o sobrenome nessa localização, né? Heloísa, olá, Heloísa Beltrão Farias, tudo bom? Boas tardes. Jô Lenares, as tradições estranhas, né? Só descobri que vem dos judeus após começar a pesquisar, né? A Jô está dizendo aqui nos comentários dela, né? Pois, o que foi? Até então eu achava que era coisa besta do povo da roça ou pequena cidade. Pois é, a gente não dá muito sentido, né? Acho que é apenas uma coisa do pessoal do interior, né? Mas todas as tradições, tem tudo uma origem, tem tudo um porquê, né? É curioso, né? Se você começa a focalizar nessas observações, por mais simples que elas possam parecer, na realidade, nessas explicações mais simples é que a resposta está lá, né? Ou pelo menos as pistas, né? Para serem seguidas, né? Verdade, concordo com você, Jô Lenares. Outro costume também é o casamento de primo com primo. Sim, exatamente. A endogamia é uma coisa muito comum, né? Entre os cristãos novos, né? Naquela época, né? A gente vê muita ocorrência disso, né? Desculpa. Sítio Lucas fica na divisão no Cariri e Cabaceiras. Ah, olha só. Será que você está dizendo que é a Ribeira? Eu conheço a Ribeira. A Ribeira também, que fica ali na divisa Cabaceiras no Cariri, é uma região crítica, né? Inclusive o Padre João Jorge, né? O pároco, né? O vigário lá da matriz de Cabaceiras, né? Nossa Senhora Conceição, ele já escreveu vários livros, né? Que ele confirma essas observações, né? Inclusive ele cita, né? Uma série de observações que ele observa na população lá da Ribeira, né? Que é lá de Cabaceiras, né? E tem muitas coisas disso que a gente falou, né? E outras mais, né? Por isso eu sugiro, né? Busquem o livro do Padre João Jorge, né? Depois eu trago aqui depois nos comentários o título direitinho, né? Para quem quiser buscar, né? Mas existem outros títulos também, né? Mas esse do Padre João é especificamente ali da freguesia do Cariri de Fora, antiga freguesia do Cariri de Fora, né? Dentro de hoje em dia o município de Cabaceiras, né? Uma localidade lá dentro que é muito específica, né? Que se observa uma grande quantidade desses costumes estranhos, né?
São as mesmas famílias do Corral de Baixo. Ah, tá. O Vinícius tá clarificando aqui, né? Ótimo, beleza. Valeu, Vinícius. Ajuda aí a clarificar aqui as informações, né? Muito bem, vamos continuar, né? Voltar aqui para nossa... Só dar um cafezinho aqui. Muito bem, eu sou o Floberto Bajuleira e você está ao vivo aqui conosco no HGP Online. Opa, café deu um galho. Hoje no Momento História, nós falamos sobre sobrenomes de cristãos novos e demos algumas sugestões de aonde e como pesquisá-los, né? Já na genealogia prática de hoje, nós vamos relembrar o que eram as Seis Marias, rapidamente. E, finalmente, nós vamos desvendar essas novas fontes de pesquisas de uma região da Paraíba. Essa semana, pesquisando sobre as Seis Marias da Paraíba e a expansão territorial feita pelos portugueses para os seus interiores, junto com o pessoal do HGGP, na pessoa do Gabriel Guimarães, né, que é um dos administradores do nosso grupo também, nos deparamos com uma série de antigos mapas datados de 1865, das regiões da antiga Jacoca, atual cidade do Conde, e Alhandra, na Paraíba, que é próximo ali de João Pessoa, contendo nomes e sobrenomes de seus proprietários e suas terras assinaladas no formato das antigas Seis Marias. Dos mapas em questão, em pelo menos 2 desses mapas, nós vemos listas de nomes proprietários de Seis Marias. O que são mesmo as Seis Marias? O que seriam as Seis Marias, né? Começando com as definições do termo Seis Marias, vem da palavra seismo ou seximus, derivada do latim, significando a sexta parte. Ou também do termo sesmar, né, que significa avaliar, estimular ou calcular. Era a doação de terras feitas pelos donatários das capitanias hereditárias, lembra aquela aula de História e Geografia? E que requeriam terras incultas com o propósito de cultivo agrícola, tornando-as produtivas. Os sesmeiros eles tinham prazo de 5 anos para cultivá-las e pagar os tributos devidos à coroa, mas não lhe davam garantias de propriedade. As Seis Marias elas variavam de tamanho, mas nas capitanias do norte costumava medir 3 léguas de comprimento por 1 légua de largura, né? E essas medidas nem sempre eram respeitadas, né? Isso é importante também. Então a gente vai tomar aqui que 1 légua é mais ou menos 6.000 metros, né? Que existem muitas discussões a respeito, né? Exatamente quanto que era 1 légua, né? Mas vamos tomar aqui mais ou menos 6.000 metros. Então imagine, 3 léguas, né, de comprimento por 1 de largura, né? Então seria mais ou menos 18 quilômetros de comprimento com 6 quilômetros de largura, né? Então essa era o tamanho médio das Seis Marias que elas costumavam, elas costumavam seguir as Seis Marias iniciais, as primeiras, elas costumavam seguir o curso dos rios, né? Aqui temos um exemplo, né, de uma Seis Maria, né, seguindo o curso de um rio, né? Tá lá. Muito bem. Então, essa lei de Seis Marias... A lei de Seis Marias, ela durou até o dia 17 de junho de 1822. Ela foi abolida com a resolução de número 76, atribuída a José Bonifácio de Andrade e Silva. Na Paraíba, já em 1850, com a chegada da lei número 601, também conhecida como a Lei de Terras, apresentou novos critérios com a relação dos direitos e deveres dos proprietários de terra, inclusive contemplando os índios, que são os verdadeiros brasileiros, né? Em Alhandra, né, uma cidade distante da capital, né, em 40 quilômetros, era uma aldeia missionária que, em 1804, já contava com cerca de 766 índios. Observou um grande aumento para 1.362 índios no ano seguinte, em sua maioria índios oriundos dos interiores do sertão paraibano. Isso é importante saber. A antiga Jacoca, o município do Conde, localizado a cerca de 24 quilômetros a sudeste de João Pessoa, era uma antiga aldeia tabajara, onde era administrada pelos padres missionários franciscanos desde cerca de 1589.
Vamos dar uma olhada nesses mapas do Arquivo Nacional? Muito bem, são uma série de mapas, 4 no total, que foram digitalizados sob o título de Carta Topográfica da Sesmaria de Jacoca e Aliandos, 1865. Feitas nesse ano pelo engenheiro civil Antônio Gonçalves da Justa Araújo, e que estão hoje sob a guarda do Arquivo Nacional, com sede no Rio de Janeiro. Vamos olhar esses mapas mais de perto? Para olhar esses nomes e sobrenomes? Observando com atenção o mapa, vamos olhar aqui o mapa, eu vou passar agora vou passar para o meu desktop, né, para que eu possa abrir o mapa um a um e a gente possa dar uma olhada em alguns detalhes desses 4 mapas, né? E vamos ver também o mais importante, as listas, né, que tem esses nomes e os sobrenomes, né? Vamos ver que nomes e sobrenomes nós encontramos lá, né? Então, deixa eu passar aqui pro... Enquanto isso, dá um olá aqui. Deixa eu ver, eu já abri aqui a primeira. Opa, já abri a primeira. Opa, tô de volta. E vamos dar um olá aqui no pessoal. Ricardo Palazzi. Olá, Ricardo, tudo bom? Boas tardes. Olá, bem-vindo. Boa tarde, Flávio. Tenho uma dúvida, tá difícil achar meu bisavô. Pois é. José Paz, que veio para o Brasil antes de 1913, onde se casou em Santos. É curioso que seu bisavô é bem recente, né? Recente, assim, historicamente e genealogicamente falando, né? Onde se casou em Santos. Cita em seu casamento. Seu bisavô, como é bisavô, né, e essa data você encontra até, né, buscando, nessa época já tem aquelas listas, né, de entrada de imigrantes, de navios, né? Então isso é mais recente, né? Muito bem. Laudeci, Laura Cantaís. Olá, Laudeci, tudo bom? Que bom, obrigado aí por estar assistindo com a gente. Randall Medeiros, desculpa. Randall, diz, você sabe informar sobre a presença que estamos no município de Santa Rita? Pois é, sei. Essa região de Santa Rita, eu confesso que eu não conheço muito não, né? Eu conheço bastante ali a região da freguesia do Cari de Fora, né? Mas sobre cristãos novos por ali, não tenho certeza não. Eu tenho certeza, né? Aliás, existem muitos indícios muito grandes, né, de que houveram a presença de cristãos novos ali na região da Ribeira, né, dentro da freguesia. É claro que eles se espalhavam, né, mas existe uma grande congruência desses costumes, dessas tradições estranhas, né, que a gente encontra naquela região ali. Outras regiões, a gente tem que fazer uma pesquisa mais a fundo, né? Muito bem, então voltando aqui finalmente para o nosso mapa, né? Agora já estou com o mapa aqui aberto, depois de ter carregado. Vou passar aqui. Opa, beleza. Opa, cá está o nosso mapa, né? Então eu vou ampliar aqui um pouco, né? Para facilitar a gente poder observar alguns detalhes, né? Então, observando com atenção o mapa da antiga aldeia de Jacoca, né? Conforme a gente pode ver aqui, próximo a João Pessoa, né, a atual cidade do Conde, né, nós vemos o seguinte: primeiro, tem o número do mapa aqui, né, à esquerda no topo, né, é o mapa número 7. Aqui aqui está dizendo uma data, né, tem alguma informação aqui, então vamos ver se eu aumento aqui para facilitar a gente fazer uma leitura, né, para ver do que se trata. Então, vou colocar aqui, tá, acho que só mais um aqui, acho que já vai dar para ter uma ideia, né, do manuscrito, né. Então, muito bem, livro de registro da Câmara, né. Muito bem, aí tá, livro de registro da Câmara, da extinta vila do Conde ou Jacoca, hoje da capital da Paraíba, folha 97, consta que o capitão-mor João Rabelo de Lima, governador da Paraíba do Norte, concedeu em nome de Sua Majestade Real aos índios da aldeia de Jacoca, em remuneração dos serviços prestados a toda a terra que se contém da Barra do Gramame, da Banda do Sul, correndo para cima do rio Jacoca, até dar no caminho que vai
da dita aldeia, para o Tibiri, e daí correndo rumo direito ao rio Subaúma, e daí a barra do rio Abiaí, ficando-lhe toda a dita terra por sertão de Barra a Barra, janeiro 22 de 1616. Né? Mesmo livro, folha 98, registro da Ordem Régia, mandando restituir aos ditos índios suas terras e expulsar dessas os invasores, excetuando meia légua quadrada para a ermida de Nossa Senhora dos Prazeres, servindo esta de centro, sendo aos índios igual a porção de terras fora das Três Marias, 7 de setembro de 1696. Mesmo livro 99, registro da Ordem Régia, mandando restituir aos ditos índios suas terras e expulsar delas os invasores, e requerimentos do reverendo Frei Amaro da Purificação, em 11 de setembro de 1753. Então, essas aqui são algumas das informações que a gente encontra. Né? Aqui tem só demonstração dos lados, né? Grãos, braças. Deixa eu diminuir aqui um pouco. O rio Jacoca está aqui. Né? Isso aqui já é a costa do oceano. Né? Muito bem. Então, no primeiro mapa, nós não encontramos uma relação com nomes ainda, né? Mas nessa mesma coleção, a gente já observou que o primeiro mapa, olha só, né? Então, certos detalhes aqui que te dá pista para onde mais você pode buscar, né? Caso não encontre nesses quatro, né? Desculpa. Então, esse aqui é o Paraíba número 7, certo? Então, esse foi o primeiro mapa que a gente abriu. Vamos aqui para o segundo agora. Vamos ver o que a gente já encontra nesse, né? Então, aqui o número do mapa está apagado, ou borrou, sumiu, né? Que mais? Na esquerda, aqui tem aquela data de novo, né? E aqui à esquerda a gente vai ver, descendo depois daquela data, né? Na realidade tem muita repetição daquilo que a gente já falou na primeira, né? Porque é uma sequência e eles aqui retornam o texto, né? E na realidade esse texto está até melhor para ler. Essa que é uma coisa interessante desses textos, né? O que acontece muito, a gente observa acontecer nos livros de batismo, casamentos e óbitos. Depois que você lê o primeiro assento do livro de batismo, o casamento óbito, né? É complicado para você entender. Já quando você passa o segundo, você já começa a ver certas coisas que você começa a interpretar do primeiro. E assim por diante. Ou seja, você vai conseguir, né, de repente, no próximo assento, ou 3 ou 4 depois, tem certas letras que já foram escritas de uma forma um pouco mais clara e você consegue retornar para aquele primeiro ou segundo e já descobrir qual era aquela letra ou qual era aquela palavra, né? Então, essa é uma dica interessante da leitura paleográfica, né? Então, vamos olhar agora a parte mais importante, né? Porque é uma lista de nomes e sobrenomes de pessoas numa determinada região, né? Então, vamos ver algum desses nomes aqui, né? Aí está aqui, relação dos índios que obtiveram posses de terras, braços lineares de cada era, áreas e número correspondente a cada posse na carta topográfica, né? Então, vamos ver o nome deles. E eles eram os índios, nome dos índios que obtiveram posse de terra, obtiveram as Seis Marias naquela época. Desculpa. Então tem uma relação aqui, vai do número 1 até o número 58. Então essa primeira lista, na realidade é o segundo mapa, mas a primeira lista dessa sequência, que a gente tem até o momento, né, ela tem 58 nomes. Vamos ver que tipo de nome de índio a gente encontra aqui, né? Para vocês verem que surpresa interessante. Aí tá aqui, ó. Pedro Guilherme de Carvalho, Antônia Maria dos Prazeres, Fabrício José Pinheiro, José Francisco Nunes, Herculano Alves de Carvalho, Francisco Alves de Carvalho, Rita Maria da Conceição, Eduarina Maria da Conceição, Manuel do Amário Gomes Barreto, Ramos Luiz Damásio Gomes Barreto, Carvalho, Felipe de Santiago, José Mendes, Máximo Barreto, Souza, Cunha, Souza, Oliveira, Maria da Conceição, Zé da Silva, Silva Gomes, Correia, Mônica Ferreira,
Carvalho, Carmelo. Martins, Ramalho, Vaz, Silva, Joaquim, Paulo, Coutinho, Rosário, Santana, Alcântara, Santana, Ramalho, João Evangelista apenas, Calixto, Vieira Domingues, Santos, Pinheiro, Isidoro, Gomes, Zé Pinheiro, 58 nomes, certo? Então, e a gente sabe, documentalmente, está escrito aí no mapa, né? A gente sabe a data de que ocorreu também. Esses são índios, né? Os índios, a gente sabe, né, que eles tinham os nomes indígenas dele, mas eles foram catequizados, né? Eles foram batizados e receberam nomes e sobrenomes, né? Muitas vezes esses nomes eram alguma homenagem, né? Ou talvez alguém perto, algum padre, não, algum outro português ou descendente português que ajudou esses índios, ou eles tiveram a oportunidade de ler nas escrituras e quiseram se chamar assim, né? Ou nomes e sobrenomes bonitos, né? Que eles acharam interessante e colocavam, né? Para poder ser batizado. Então, é interessante a gente se deparar com esses documentos para a gente ver, né, que de repente a gente tem outras origens que não necessariamente são aquelas que a gente acha que pode ter agora, entendeu? Por isso que apenas uma pesquisa a fundo é que vai trazer mais conhecimento, né? Quando a gente consegue retroceder nossa genealogia a ponto de poder entender realmente de onde nós viemos, né? Porque esse aqui é um exemplo, né? Essa é a primeira lista apenas, né? De que nomes e sobrenomes não necessariamente já te dizem alguma coisa, né? Pode ser que a gente tenha antepassados, o sobrenome foi criado através de um indígena, né? Que foi batizado e recebeu um desses nomes, né? Então apenas uma pesquisa que vai nos dizer. E o que é interessante desse mapa aqui, desculpe, além de dar os nomes e os sobrenomes desses índios, né? Tem as localizações, né? Tem as aldeias, né? Esse aqui é o de Jacoca, né? É o Jacó aqui. E tá vendo essas numerações, os quadradinhos, né? Cada quadrado disso aqui foi colocado e essa numeração do índio que recebeu, entendeu? Cada um recebeu um quadrado. Cada um ficou no seu quadrado. E é muito provável que alguma dessas famílias com aqueles sobrenomes talvez ainda estão num quadrado desse até hoje. É muito provável, né? Então só, de repente, uma pesquisa em loco lá, né? Quem tiver esse interesse, né? Ou talvez alguém conheça alguém que já mora nessa região, né? Dê até para descobrir isso, né? Confirmar se ainda existe alguma dessas famílias que ainda com o mesmo sobrenome que estão nessa região, né? Porque está tudo gravado aqui, né? A gente tem os números, né? E a localização de cada um daqueles desses patriarcas, né? Ou matriarcas da família com aqueles nomes e sobrenomes, né? Então esse aqui foi o segundo mapa, né? Desculpa. Vamos passar então para o terceiro mapa. Mas antes disso, vou tomar um golinho aqui. Passando agora para o terceiro mapa. Eita, café de mão. Temos aqui no terceiro mapa carta topográfica. Vamos ver de que região é essa aqui. Das terras que constituem atualmente o patrimônio dos índios da vila da Alhandra, conforme as informações fornecidas, né? 1865, né? Tá aqui o engenheiro civil Antônio Gonçalves da Justa Araújo, né? Como a gente tinha falado. O que mais? O que mais é importante, relevante a gente mostrar? Tá aqui o número, né? Paraíba número 9, né? A gente foi o primeiro 7, depois o outro que não dava para ler, e esse aqui é o 9, né? Então, que mais? Essa aqui é semelhante àquele primeiro que a gente viu. Ele mostra aqui umas localizações, o rio, os engenhos, né? Isso aqui tem umas observações interessantes sobre a região. Afloramento do engenho Ave Alta, Posse do Camucim, Lagoa do Boqueirão. Então,
tá aqui o mapa, né? Mas esse aqui não tem os nomes, né? Tem informações interessantes, né? Porque a Vila de Alhandra, né? Ver quando foi formada, né? Vai ver que eles colocaram aqui originalmente, né? Então é interessante para quem faz sobreposição de mapas, né? Colocar a sobreposição desse mapa antigo com o mapa atual, né? Para a gente ver do que antigamente o que ainda tem hoje em dia, né? Isso é uma coisa interessante. Eu já cheguei a fazer alguns mapas lá de Sorocaba também e te dá algumas informações interessantes. Isso é uma coisa também legal de se fazer, né? Então esse aqui foi o mapa 3, né? Agora vamos finalmente para o mapa 4, que é onde tem uma segunda lista, uma lista maior, de mais pessoas, com mais nomes, mais sobrenomes, né? Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui para facilitar a gente ler junto, né? E descobrir os nomes e sobrenomes de 1865 desses índios, né? E a gente já falou, né, que esses índios não necessariamente eram todos dali daquela região, mas muitos deles, veio uma grande leva que veio dos sertões, né, para morar ali, né? A gente sabe que teve muito essa mudança, né, de aldeia. A aldeia originalmente era aqui, foi mudando para lá, o pessoal foi chutando os índios mais lá para perto do litoral, né? Então, muitos desses nomes eram nomes que eles foram batizados nos sertões e trouxeram para essa região, né? Então, vamos ao que interessa, né? Então, esse aqui ó, é o mapa número 10, é o Paraíba 10, e está aqui a relação dos índios. Vamos ver os nomes e os sobrenomes deles, né? De alguns deles, né? Claro que não vai dar para a gente ler mais de 100 nomes aqui, mas para a gente ter alguma ideia, né? Para a gente ver como é que se desenvolve isso, né? Tá vendo? Luiz Francisco, nome dos poceiros índios, e com I maiúsculo, bonito, que bom. Luiz Francisco de Andrada, Arco Verde. Maria do Espírito Santo, Arcângela das Dores, Cruz, Ramos, Leitão, Santana, Conceição, Camarão, Raposa, Batista, Soalho da Rocha, Conceição Neves, Conceição Rocha, Carneiro, Nascimento, Vicente, Assis, Manuel Gonçalves de Barros, Conceição, Batista, Matias Pereira de Oliveira, Inácio Gonçalves de Barros, Baltazar Gonçalves de Barros, Leitão, Costa, Oliveira, Rocha, Venâncio, Trajano, Conceição, Tavares, Santos, França, Santos, Freitas, Tamborim, Moreira, Rosário, Batista, novamente Encarnação, Cabral, Inácio Bonfim, Guedes, Santos, Alves, Félix de Cantalices. Interessante esse Cantalices aqui, porque eu conheço, depois que eu tive acesso a esses mapas com essas listas, né? Até então eu conhecia a origem de duas famílias Cantalice na Paraíba, né? Eu conhecia apenas duas. Uma através de um descendente de Antônio de Barleira e o seu filho Valélia Correia de Cravides. Olha só que interessante, né? O pai colocou no filho um nome que não tem nada a ver com ele, né? E nem tem nada a ver com a mãe também. Mas enfim. E ele colocou no filho um nome, acho que era Francisco Félix de Cantalice, ou era Félix Francisco de Cantalícios, né? Então é um nome assim que não tem nada a ver, né? Então a gente sabe que foi um nome, né, devocional, né? O nome de um santo, né? Agora, e a gente sabia também, né, do conhecimento de uma família da Itália, né, que veio para Paraíba também, né, da região da Cantalice, e por isso seria uma outra origem, né? E agora a gente está vendo uma terceira origem, então, né, que é a origem dos Cantalice índios, né? Muito provavelmente, né, como acredito que a maioria desses aqui, aliás, todos eles adquiriram esses nomes e sobrenomes por várias razões, né? Ou talvez era alguém da fazenda, né? Como é que você vai chamar? Acho que eu vou me chamar com o seu mesmo nome, ou o seu mesmo sobrenome, né? E levou esse nome e levou para os descendentes também, né? Será que o meu vídeo ainda está indo? Eu espero que sim, né? Beleza, deixa eu voltar aqui.
Deixa eu voltar. É porque eu recebi uma informação que... Será que parou a minha live? Não. Deixa eu dar um reload para ver se o meu vídeo ainda está lá. Opa. Será que ainda está lá? Opa, eu acho que eu tô. Beleza. Então vamos continuar, né? Vamos continuar. Beleza. Então nessa lista aqui, né? Olha só que interessante, né? Aqui esse último tem lá Romualdo Gomes Ferreira e irmão. Ou seja, ele tinha um irmão também, né? Essa é uma outra informação genealógica interessante e importante, né? Então essa segunda lista a gente já encontra 111 nomes, né? E o resto do mapa, né? É muito semelhante aos outros mapas, né? Ele traz lá também os quadradinhos, né? Com os números inseridos, né? E cada número é referente ao número de um dos índios, né? Tá ali. Então, esse aqui é o quarto mapa, né? Da carta topográfica da Cis Maria dos Índios de Alhandra, compreendendo todas as demarcações nela feitas, né? De 1865, pelo engenheiro civil Antônio Gonçalves da Justa Araújo, né? Beleza. Então eu acho que está tocando ainda. Eu acho que estou vendo lá, tá ao vivo ainda, né? Então, assim vemos o quarto mapa. Então, deixa eu passar aqui pro meu PowerPoint. Fechando aqui. Cadê o programa? Opa, estamos de volta aqui. E o PowerPoint não foi. Ele está ao vivo. Tá voltando aqui. Deixar aqui. Beleza. Voltei. Apresentar aqui. Beleza. Enquanto isso, deixa eu ver se eu consigo dar um olá para vocês, né? Enquanto abre meu PowerPoint ali de novo. Deixa eu ver se eu consigo ver os comentários, né? Comentários de vocês. Vou para abrir. Tá abrindo. Ah, beleza. Voltou ao normal. Beleza. Tá assim, tá normal. Esse índio Félix de Cantalice, qual é o setor dele no mapa? Opa! Depois a gente olha, Thiago, tá tranquilo. Eu mostro o setor logo em seguida. Parou não? Ah, que bom que não parou. É porque o outro vídeo que eu tenho aqui tinha fechado, aí eu achei que de repente tinha parado, né? Eu tava com receio que tinha suspendido, eu teria que retornar, né? Mas não, que bom. Só ficou chato porque vocês viram aí o backstage, né? Mas ao vivo, né, a gente fazendo é assim mesmo, né? Então, deixa eu voltar aqui a apresentação, então. Voltou. Isso. Agora meu PowerPoint foi. Eita, cadê o meu PowerPoint? Não tá indo? Cadê o meu PowerPoint? Volta! O que aconteceu aqui no meu PowerPoint? Deixa eu ver aqui se ele pegou. Ele tá pegando uma outra janela aqui. Agora vai. Foi mal, gente. Foi mal aí, dificuldades técnicas. Voltamos agora. Opa, ainda bem. Opa, beleza. Muito bem. Então, os mapas, né? Nós mostramos os mapas. Então, tem alguns... Foi esse aqui que eu mostrei, né? Foi. É porque ele abriu o meu PowerPoint de novo. Ah, tá. As observações. Muito bem. Então, a primeira observação
a fazer a respeito desses mapas, né? Primeiro, os números das cartas, né? Nós vimos que as cartas que apresentamos aqui, as 4 cartas, elas vieram numeradas. 7, aí depois o número que a gente não sabe, 9 e 10. Eu teorizo que aquele que está borrado, que a gente não consiga ver, talvez seja o número 8. Então, se assim for, né, seria 7, 8, 9, 10, né? E então a pergunta que nós fazemos é: será que existem outros que estão digitalizados por aí ou não digitalizados? Talvez outros que estão apenas pegando poeira em alguma estante, né? Em alguma biblioteca, guardando para ser fotografado e compartilhado e nos trazer informações valiosíssimas sobre os nossos antepassados? Será? Né? As listas dos nomes dos índios, né, que são 2 listas com nomes completos no total. A primeira lista de Jacoca contendo 58 nomes e a segunda lista de Alhandra contendo 111 nomes, totalizando 169 nomes completos que nós temos aí com nomes e sobrenomes, podendo nos trazer soluções documentadas para algumas genealogias consideradas fim de linha, né? E também abrindo o nosso entendimento para as possibilidades das origens dos sobrenomes que nós carregamos hoje em dia, né? Desmistificando as origens do sobrenome da forma como nós conhecemos. E parafraseando a Júlia Gasparini, um índio na minha família, mas que absurdo! Então, vemos através dos estudos desses mapas, né, a sua importância, a importância dos mapas, a relevância deles no estudo da genealogia, pois eles também podem trazer consigo nomes, sobrenomes e explicações sobre as nossas origens. Eles trazem também uma locação cronológica e temporal ao localizar geograficamente as antigas propriedades e visualizarmos os seus contemporâneos, os vizinhos, as povoações, os rios, os açudes, além de outros acidentes geográficos e edificações próximas, né? Muito bem, muito obrigado, muito obrigado. Então, essa foi a live dessa semana. Deixa eu passar aqui de volta para o meu programa. Olá, estamos de volta aqui, né? Hoje, hoje, domingo, dia 7 de junho de 2020, transmitindo diretamente de Doha, no Catar. Eu sou o Flober Barros Leira e você está ligado no grupo História, Genealogia e Genética Paraibana e o Pernambucana também. E aí, gostaram? Vamos acompanhar o seu comentário mais uma vez, né? Antes da gente terminar essa live aqui ao vivo, através do Facebook, né? Vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Beleza. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo acompanhar os comentários de vocês. Peraí, eu estou retornando aqui para eu poder ler, né? Do mais antigo para o mais novo. Laudeci tá assistindo, legal. Opa, acho que eu consegui pegar agora, né? Só ver se eu tenho alguma dica. Jô Lenares. Olá, tudo bom, Jô? Tá nos acompanhando até agora aí, valeu, obrigado. Não deixem de compartilhar. Se eu tenho alguma dica para quem pesquisa na Bahia. Na Bahia, tenho uma oitava avó. Opa, que bom, você chegou no seu oitavo avó. Desculpa, que era português, mas não acho casamentos e nem óbito para saber de onde em Portugal ele era. Ele se chamava José Luiz Valença. Pois é, a Bahia não tá longe lá da área onde meus antepassados e das pessoas que eu estudo, né? Pois é, eu não sei se já chegou a dar uma olhada nas outras lives, né? Essa aqui é a 5ª live, na primeira, segunda, terceira eu dou algumas dicas, né? De muitos lugares, muitas opções, muitas ferramentas que você pode usar. Eu não sei se você assistiu as outras, né? Para saber se você já experimentou tudo. Não estou dizendo que tem tudo onde você pode encontrar, mas tem muita coisa ali, né? Nessas outras lives, né? Que podem dar alguma pista, alguma luz de onde mais você pode buscar, né? Então, essa é a minha sugestão até o momento, né? Ana Cardoso, havia 2 Cardoso no Conde. Pois é. Perseguidos pela Inquisição.
Algo sobre cristãos novos de Itabaiana? Pois é, não, eu não conheço. Dani Polaro, você sabe se existe algum documento relativo a italianos que vieram para o Brasil por volta de 1830 e que seguiram para a Paraíba? Olha, sobre presença de italianos na Paraíba, eu só conheço 2 publicações, né? Essas 2 publicações, elas costumam, você consegue encontrar elas normalmente no estante virtual, né? Acho que é a presença de italianos na Paraíba, e o outro tem um nome bem parecido. Eu tenho o nome guardado, depois eu vou olhar novamente os comentários, depois da live, e eu posso passar o nome desses 2 livros, né? Agora, o que eu sei de cabeça a respeito de preço, um é mais barato, mas o conteúdo dele não tem tanta coisa, né? Esse que eu vejo o pessoal conversando, e o outro que é mais caro de comprar, esse tem um pouco mais de informação, então normalmente você acaba pagando pelo tipo de conteúdo de informações lá. E esses 2 livros são os 2 únicos livros que eu conheço, né, que eles falam da presença italiana, inclusive nomes de famílias neles, né, que vieram na Paraíba, né, durante um período de tempo. Então eu só conheço esses 2 livros. Depois da live eu passo, eu tenho os nomes, né, os 2 autores, e tenho o nome dos 2 livros também. Mas eu passo. Então é a única coisa que eu sei a respeito de italiano, de presença de italianos na Paraíba, né? Francisco fala: olá, tio, tudo bom? A benção, a benção. Então, Jô Lenares, procurando sobre o antepassado português, desculpa, encontrei em um artigo um índio na Bahia que se chamava João Francisco, certo? Conhecido também como João Baitinga. Fiquei muito surpreso. Pois é. A gente vê nomes, sobrenomes, até o nome ou sobrenome que a gente carrega, né? Como eu falei, né? A gente tem uma impressão inicial, mas não dá, né? Um dos objetivos também dessa live é a gente desmistificar certas coisas que a gente acha que né? Mas que só você conseguindo retroceder na sua genealogia documentalmente é que você consegue descobrir da onde que é o seu Silva, né? O seu Rodrigues, né? Então é difícil, né? É quase praticamente impossível você ver um sobrenome de alguém, né? E dizer, esse sobrenome é tal lugar, né? Não necessariamente, né? Se foi inventado, né? No meio do caminho, né? Por alguém. Só você traçando a genealogia para poder saber de onde que vem, né? Então, só é desse jeito, né? Essa aqui é a realidade, né? Pois é, onde que está o documento? Eu falei no início, né? Ele está no Arquivo Nacional. No Arquivo Nacional. Aí o primo Thiago está perguntando se tem um mapa mostrando a área de São João do Cariri, onde estavam os índios cariris no tempo da colonização. Pois é, Thiago. Né? Essa que é uma das grandes perguntas, né, que a gente está deixando aqui no ar, né? Será que tem? É possível. Jô Lenares, alguém sabe se existe uma lista de portugueses que chegaram no Brasil entre 1800 e 1820? Pois é. Nós falamos sobre a antiguidade, nós falamos sobre a antiguidade dessas listas, né, de passageiros e listas de imigração, né? A gente inclusive em uma das lives fala sobre as migrações que nós tivemos, né? A imigração de transição, e tiveram mais outras 3 que eu não me lembro agora, mas está lá na live. E nós falamos sobre a antiguidade das listas de passageiros que nós temos no Brasil, né? Ela tem uma certa antiguidade, ela não vai muito para trás, né? Por exemplo, pessoal do final de 1700 e 1800 não tem, né? E nas lives eu mostro exatamente, né, qual é a antiguidade, né? A partir de que ano a gente consegue encontrar, antes disso não se tem. Por onde você anda? Pois é, estou transmitindo aqui diretamente em Doha, no Catar, que é perto de Dubai, José Ivanildo. Tudo bom, velho? Beleza. Eita. Tá tentando mais nada ainda. Pois é. É aquela coisa, né? Inclusive a gente comentou isso também nas lives passadas, né? Às vezes não...
para você não se cansar, né, você está fazendo genealogia, né, às vezes a gente se empolga e a gente continua numa ramificação e a gente para, né? Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente tenta correr para todo lado e não consegue. Não consegue. O que a gente faz? Para, desiste, né? Não. A gente tem vários outros antepassados, né? Então, a minha sugestão, se você parou, travou em alguma ramificação, pausa, deixa tudo anotado, né? Que seja no Family Search, ou deixa anotado no seu computador, ou algum papel que você vai encontrar depois, deixa anotado quais são as suas perguntas, as suas dúvidas, e deixa lá pausado. Aí você vai para outras ramificações, porque é muito provável, isso já aconteceu comigo, né? E eu já falei nas primeiras lives também. Já aconteceu. Comecei a buscar outras ramificações, né? Porque imagina a quantidade de antepassados nós temos, gente, né? A gente não tem só um avô e uma avó, né? A gente tem 4 bisavós, né? Não, 8 bisavós e vai se abrindo, né? Parou num, travou num, pula pro outro e depois pula pro outro, parou, pula pro outro. Porque é muito provável, eu já falei que já aconteceu isso comigo, você está buscando um e você acaba encontrando alguma informação sobre o outro, né? Então, a gente tem que continuar, pular para algum outro antepassado, né? Muito bem. Então foi, né? Foi. Vamos ver a conclusão. Muito bem. Então, está aí o nosso momento história de hoje e a genealogia prática dessa 5ª live do HGGP. Nós falamos sobre o sobrenome dos cristãos novos e, na sequência, nós trouxemos uma recente descoberta com mais uma fonte de dados com nomes dos antigos donos das terras que se estabeleceram nas regiões da cidade do Conde, atual município do Conde, e Alhandra, lá na Paraíba. Tudo isso com o objetivo de lembrar aos navegantes de genealogia das constantes surpresas curiosas que encontramos em nossa jornada rumo ao conhecimento dos nossos antepassados, né? Então, de como também preparar a nossa mente para possíveis voltas e reviravoltas em pensamentos pré-concebidos sobre os nossos sobrenomes, sem que tenhamos uma paciente, cuidadosa e documentada árvore pesquisada. E também da importância dos mapas como possíveis fontes de informações genealógicas. Muito obrigado a todos pela sua companhia, pelos comentários, por terem compartilhado a nossa live, pois dessa forma alcançamos outras pessoas que possam se beneficiar dessa troca de informações. Fiquem sempre ligados no grupo da GGP. Temos um banco de dados de antigos livros em PDF que estamos sempre atualizando. Temos outros administradores, Vinícius Queiroz e Gabriel Guimarães, também sempre trazendo material novo no nosso grupo, né? Então, além da contribuição dos demais membros, né, que sempre trazem alguma informação. Se você tem um blog de história, genealogia, traga suas matérias de estudos e pesquisas, compartilhe seu conhecimento conosco. O nosso grupo já conta com mais de 1.300 inscritos, né? Se você ainda não faz parte do grupo do HGGP, né, tanto da Paraíba quanto de Pernambuco, sejam bem-vindos, acesse os links do HGGP que está rolando aqui na tela, aqui embaixo, né? Se você perdeu o início da live de hoje, esse mesmo vídeo na íntegra, dentro de minutos, estará disponível para reprodução nos próprios grupos do HGGP. E a partir de amanhã, no canal do YouTube do HGGP, onde também você poderá assistir aos 4 outros vídeos das lives anteriores através do link, eu já falei, passando aqui embaixo, né? Muito obrigado, tenha um excelente fim de tarde, uma ótima noite, fique em segurança, né? Observando sempre as regras da Organização Mundial de Saúde em relação à pandemia do Covid-19. Uma semana repleta de descobertas a todos, né? E por hoje é só. Nessa semana é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma excelente semana. Muito obrigado pela participação, né? Depois eu vou retornar os comentários, né? E respondendo ali com vocês online logo em seguida, né? Vamos nos falando. E até a próxima. Até mais. Tchau.